Boa tarde, que bom ver vocês novamente. Nós estamos na terceira aula da semana e já passamos na semana anterior pelo reino Monera, pelo reino protista, pelo reino dos fungos. Agora, nós, nessa semana, visitamos o reino dos vegetais. Esta visita aconteceu ontem, terminou de acontecer ontem, quando nós falamos das angiospermas, das gimnospermas, desses vegetais tão importantes para nós, não é verdade? E hoje a gente entra no reino dos animais, reino do qual nós fazemos parte. E aí, queremos relembrar rapidamente características que os animais possuem, que permite que a gente faça distinção com relação aos outros seres vivos. Nós somos pluricelulares, nós temos tecidos e células diferenciadas, nós somos heterótrofos. E boa parte dos animais possui células nervosas que se juntam para formar tecido nervoso que se organiza em sistema nervoso. Os mais complexos têm sistema nervoso. Os mais simples têm células capazes de sentir, células nervosas. E aí a gente quer começar, dentro da nossa proposta de falarmos de evolução, de ter como referência o ganho em complexidade, a gente quer falar do mais simples dos animais que existem na natureza. Nem parece animal este que aí aparece nas imagens. São bonitos, coloridos. Parece animal? Não. Onde é que a gente encontra esses seres vivos? A gente encontra associado a rochas em ambiente como este, no litoral do Espírito Santo, litoral norte do Espírito Santo, a gente encontra esses animais. E aí eu posso dizer, estes animaizinhos, porque nessas rochas eles têm pequenos tamanhos, diminutos mesmo. É o padrão. Agora, como é que eu sei que ele é animal? Aí eu tenho que observar as estruturas, as células e observar que como é que ele vive. Primeiro, todas essas imagens que você viu caracterizam por ter poros, buraquinhos. É isto a marca principal desse grupo, a presença desses poros. Por isso que esses animais são chamados tecnicamente de poríferos, possuidores de poros. E o nome comum deles, esponja. Na Europa, antes da era do plástico, esses animais, o corpo desses animais era muito usado como esponja de banho desde a antiguidade. Daí, poríferos ou esponjários. Como é que esse animal vive? Olha esta imagem.
Essa imagem mostra setas que indicam fluxo de água. A água entra pelos poros laterais, sai pela abertura maior. Quando essa água flui dessa maneira, ela leva alimentos que as células são capazes de capturar, leva oxigênio, retira o gás carbônico, tudo que o animal precisa, seja alimentação, excreção, é realizado por meio desse fluxo de água. Então, são animais essencialmente aquáticos. Esta água determina, então, a vida deles, inclusive a reprodução. Esses animais, então, repito, nem parecem animais, mas são. Por quê? Porque tem aquelas características básicas, capturam alimentos, têm células capazes de movimentação, são pluricelulares. Veja a diversidade de células que existe aí nesse esquema que você está observando. O segundo grupo também é um grupo de animais marinhos. É o grupo onde nós encontramos a caravela. Veja esta caravela que a maré deixou na praia. Veja os tentáculos que ela possui. Tem a água-viva, observe o esquema da água-viva. E os corais nem parecem animais, né? Mas são conjuntos, são agregados, são colônias de animais. Corais, caravelas, água-viva são exemplo dos quinidários. Este grupo é um grupo que já tem algo que o grupo anterior, os poríferos, não possui. Tem uma boca. Observa o desenho, a seta mostrando uma abertura, essa abertura é a boca. Alimento entra por aí e também o que não é mais necessário sai por essa única abertura. Esses animais são animais que têm mobilidade, os poríferos são imóveis ou sésseis, uma palavra mais técnica. Estes já têm mobilidade, já têm células nervosas, já são capazes de sentir, inclusive sentir a presença do alimento. Essas células presentes nos tentáculos, quando sentem tocar em alguma coisa que é alimento, elas lançam toxinas que paralisam esse ser vivo que pode servir como alimento. Então, ter um início de sistema digestório, ter células nervosas, mobilidade, são características que estes animais, os quinidários, possuem que o grupo anterior dos poríferos não apresentam. Então, eles são mais complexos, estão no nível de evolução maior. Na sequência, nós temos um grupo que já tem uma complexidade maior em relação aos dois outros, que é o grupo dos plateumintos. A palavra plateuminto significa plano.
achatado. Os animais pertencentes a esse grupo têm os animais que pertencem a este grupo, e a partir de agora a gente vai usar o termo técnico filo, reino animal, filo dos poríferos, filo dos quinidários, agora filo dos plateumintos. Esses animais têm um corpo plano. Daí o animal mais conhecido ser chamado assim de planária. Veja na imagem o que caracteriza a planária. A planária já tem uma cabeça, tem uma cauda e no meio do corpo tem uma abertura, que é a boca. Esses animais já apresentam um sistema nervoso. Então, estes animais têm maior complexidade do que os grupos anteriores. Tem inclusive estruturas capazes de perceber luz, como se fossem pequenos olhos. Tem estruturas capazes de perceber substâncias químicas, como se ele percebesse cheiro. Então, isto dá a esses animais uma complexidade maior. O outro grupo que vem na sequência é o filo dos nematódios. A palavra nematódios significa semelhante à linha. Os nematódios são vermes cujo corpo pode ser assim representado por esta caneta. Tem uma cabeça onde vai ter a boca, tem um tubo digestório, isso aqui representa o tubo digestório, inclusive, novidade, esses animais são os primeiros animais que apresentam ânus. Esses animais têm uma pele que dá a ele uma proteção, são normalmente animais parasitas. Eles podem viver no solo ou em ambientes aquáticos. Um nematóide muito conhecido é o verme da lombriga, que tem este formato. O próximo grupo que a gente quer aqui comentar é o grupo dos moluscos. Moluscos. A palavra molusco vem de mole. São animais de corpo mole. Veja nestas imagens a diversidade de moluscos que existem. Você está vendo aí a lesma, o caramujo, o polvo, a lula. Esses animais, todos eles têm esta característica. São animais do corpo mole. Os animais pertencentes a este filo podem viver em ambientes aquáticos, podem viver em ambientes terrestres. Os animais que vivem em ambientes terrestres, eles podem ter uma proteção que é dado pela concha. O
caracol, a ostra, são exemplos de animais que pertencem ao filo dos moluscos, que tem concha que lhe dá proteção. No caso dos polvos, não tem uma concha protetora, tem uma concha que é interna, que é reduzida, assim como a lesma. Uma característica destes animais que permite que a gente possa dizer que eles são de maior complexidade que os grupos anteriores é que eles já possuem internamente órgãos que permitem realizar certas funções corporais. Estes animais possuem pulmões, se for um animal que vive em ambiente terrestre. Esses pulmões são internos, permitem que eles possam realizar sua respiração. Se é um animal aquático, como o polvo, vai ter uma estrutura chamada brânquia. Esses animais já possuem sangue, já possuem estruturas relacionadas à digestão, como fígado, como pâncreas, possuem um sistema nervoso com órgãos sensoriais. O polvo, por exemplo, tem olhos muito bem desenvolvidos. Percebe cores melhores do que nós percebemos. Aliás, dentre os animais aquáticos, e em particular os animais que nós chamamos genericamente de invertebrados, o polvo é o animal possuidor de maior inteligência. Existem estudos mostrando que esses animais são capazes de aprender, inclusive são capazes de interagir com humanos. Eu tive a oportunidade de observar um filme muito interessante onde um pesquisador interage, faz, aspas, amizade com o polvo. O polvo consegue reconhecer, consegue deixar com que ele se aproxime durante o seu tempo de estudo, mostrando uma inteligência. E aí o pesquisador, ele vai acompanhar o dia a dia desse polvo que dá a ele esta, aspas, permissão. Isso tem um filme muito interessante falando disso, chamado O Professor Polvo. Muito interessante. Mas o polvo é um molusco e tem, além do polvo, tem a lula. A diferença é que a lula tem um formato triangular, a cabeça do polvo é arredondada e também os tentáculos são diferenciados. No caso do polvo, todos os tentáculos são iguais. A lula tem tentáculos maiores e tentáculos menores. Mas é um grupo muito interessante, que está presente no planeta há muito tempo e tem uma peculiaridade. Os moluscos que formam conchas, a gente consegue distinguir as suas espécies a partir das conchas. Tem aproximadamente 80 mil espécies de moluscos. Um grupo que mostra uma diversidade muito grande. Entre os invertebrados, sem sombra de dúvida, é o grupo que possui maior diversidade de espécies.
Este animal que aparece aí é um animal bem conhecido de vocês, não é verdade? É uma minhoca. Observe como o corpo da minhoca é constituído. E observe, nesse pequeno filme, a movimentação de uma minhoca. A característica que mais se destaca do corpo da minhoca são esses anéis. Por isso que a minhoca é um anelídeo. Reino animal, filo dos anelídeos, animais com o corpo formado por anéis, anéis musculares. Na minhoca, nós temos cabeça e cauda distintos. Esse animal tem um sistema circulatório que, dentre os invertebrados, é uma peculiaridade, algo que não é comum entre os invertebrados. É o sangue de cor avermelhada. E esta cor avermelhada é consequência da presença de hemoglobina. Esse animal apresenta a hemoglobina e essa hemoglobina está associada a transporte de oxigênio, como ocorre no meu corpo, no corpo dos vertebrados. É algo que foi inventado por esse grupo, a hemoglobina. Recapitulando então, filo dos poríferos, presença de poros. Filo dos quinidários, primeira vez que vamos encontrar células nervosas. Filo dos plateumintos, corpo achatado, primeira vez que nós vamos encontrar cabeça. Primeiro grupo animal a apresentar cabeça e cauda distintos. Primeiro grupo animal onde nós temos lado direito e lado esquerdo, dá para reconhecer costa e barriga, dorso e ventre, tecnicamente falando. Nematóides, primeiro grupo animal que tem o sistema digestório completo, boca, intestino, ânus. Primeira vez que isso acontece. Anelídeos, primeiro grupo animal que tem hemoglobina. Moluscos, bom, moluscos é um grupo fácil, é um filo fácil de ser reconhecido. O outro filo dentro do reino dos animais que a gente quer aqui comentar é o filo que aí aparece nessas imagens. Veja o que tem de característico nesses animais.
Estrela do mar. Bonita, não é verdade? Ouriço do mar. Bolacha da praia. Serpente do mar. Estes animais, você já deve ter percebido, são animais marinhos. Eles evoluíram apenas e tão somente em ambientes aquáticos. A sua evolução começou em ambientes aquáticos e lá permaneceram. Os moluscos têm aquáticos, têm terrestres. Os anelídeos têm aquáticos, têm terrestres. Os nematóides têm animais aquáticos, têm animais terrestres. A vida evoluiu a partir da água e depois passa a explorar ambientes terrestres. Por alguma razão, estes animais, os equinodermos, olha o nome técnico dele, equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, serpente do mar, são equinodermos. Eles ficaram lá no mar, não se aventuraram aí. Talvez porque no corpo destes animais existe uma estrutura calcária que funciona como esqueleto, que lhe dá sustentação. E essa estrutura tem um certo peso. Em ambiente terrestre, seria muito difícil a locomoção desses animais tendo essa estrutura. Você está vendo aí carapaças do ouriço do mar. Essa carapaça é muito consistente, muito forte. Então, em ambiente terrestre não ia funcionar. Funciona bem em ambiente aquático. Então, eles permaneceram na água. O nome equinodermos, dermos lembra pele, equinos, espinho, animais com espinhos na pele. É o nome do grupo. Veja a característica que imediatamente você percebe. Usualmente, quando os pesquisadores, os zoólogos, observam um animal, tem uma característica de imediato se destaca. Poríferos, opa, poros. Anelídeos, anéis. E você, então, observa nesses animais, nos equinodermos, a presença de espinhos na pele. São animais que vivem fixos como o ouriço do mar, tem pouca mobilidade, mas a estrela do mar já é o animal de maior mobilidade. Então, nós queremos, nesse primeiro momento, que você tenha esta ideia de como ao longo da história os animais vão adquirindo cada vez mais complexidade e vão se diferenciando. Além da minhoca, que é o animal mais conhecido do grupo dos anelídeos, existe também a sanguessuga. A sanguessuga é um parasita que se alimenta de sangue, daí o nome sanguessuga. Ela é um parasita que vive grudado no corpo, é um parasita externo. Ela tem a capacidade de perfurar o corpo da vítima, um animal, e a partir daí sugar o sangue. Mas observa este animal, que é o animal marinho e que tem também os anéis.
ele também é um anelídeo. Esse animal é um nereis. Possui estruturas ao longo do corpo que funcionam como remos. E esses remos dão a esses animais uma grande mobilidade. Dos animais que nós falamos, sem sombra de dúvida, o mais importante para a nossa vida é o grupo dos moluscos, principalmente porque nós temos na alimentação a utilização desses animais, como o polvo e a lula, tem algumas espécies de caramujo que são usados também na alimentação. Por exemplo, na Europa tem um caramujo que é o escargot, que é muito apreciado. As minhocas têm importância que é principalmente ecológica. Os anelídeos, mais particularmente, repito, as minhocas, eles são os arados da terra. A presença de minhocas no solo é um atestado, é uma garantia de fertilidade do solo, de boa qualidade do solo. Na próxima aula, daqui a pouco, a gente vai apresentar questões a respeito desses grupos, questões bem simples, porque a gente quer nesse primeiro momento que você fixe as características principais de cada um dos filos aqui apresentados. Então, até daqui a pouco. Tchau.